Estimados irmãos e irmãs, legionários e legionárias, salve Maria! Continuando nossa reflexão, preparando-nos para o grande centenário da Legião de Maria, nós estamos refletindo sobre a vida de Frank Duff. E nós estamos no momento em que ele se encontra na Cidade Eterna, em Roma, para o Concílio Vaticano II. No dia seguinte à chegada a Roma, Frank visitou o Coliseu e o Fórum. Ambos os lugares, na sua maneira própria, devem ter atingido uma corda impressionável no seu coração. O Fórum, por causa da sua formação nos escritores clássicos. O Coliseu, porque lhe recordava a mais sublime forma de cristianismo, o derramamento de sangue pela fé. Seria a sua única volta turística de Roma. Dali em diante, os dias cheios ofereceram-lhe raras oportunidades para visitar os lugares que recordavam as glórias da antiga Roma imperial. O concílio reabriu formalmente a 14 de setembro. Frank ficou profundamente impressionado com o esplendor maravilhoso das cerimônias. Como um dos auditores leigos, foi-lhe dado um ótimo lugar que o tornava capaz de seguir tudo com facilidade e satisfação. No entanto, quando os debates do concílio começaram, teve dificuldade em compreender os oradores. O seu conhecimento do latim era extremamente perfeito, mas não tinha prática de conversação ou de discursos em latim clássico. Teria que contentar-se com a substância dos debates depois das sessões, a caminho do bar. A maior parte das vezes, no entanto, não chegava lá. Cortavam-lhe o caminho. Cardeais, bispos, superiores religiosos reconheciam-no e aproximavam-se dele de braços abertos com calorosas saudações. Muitos deles já o tinham visitado na Irlanda. Haviam promovido a Legião de Maria nas suas dioceses e estavam entusiasmados com ela. Outros dignatários da igreja, que o não conheciam, paravam de repente quando viam a vexilina de ouro na sua lapela e exclamavam: "Ah, o senhor deve ser Frank Duff." Frank sentia-se eternamente grato aos legionários do Ghana que lhe haviam oferecido aquela vexilina. "Oh!" exclamava mais tarde, "era emocionante ver todos aqueles bispos dos confins da terra saudarem-me entusiasticamente, porque eu representava a legião." Frank esteve presente nas deliberações sobre o ministério e a vida dos sacerdotes e sobre o apostolado dos leigos. Considerava estes dois temas interrelacionados. Se o leigo deve ser formado e treinado no apostolado, esse treino depende sobretudo do sacerdote. Mesmo nos dias da sua juventude, Frank jamais pôde compreender o conceito de bom sacerdote como aquele que presta bom serviço ao povo, mantém a igreja e a paróquia em boa forma e reza bem a missa e as orações. Para Frank, isto não bastava. Faltava um elemento importante, digamos mesmo vital. O sacerdote deve formar o povo para ser apóstolo. No batismo, os cristãos são incorporados na igreja, corpo místico de Cristo, e por isso chamados a partilhar a missão da igreja. A igreja só tem uma razão de existir, declarou solenemente Pio XI. A extensão ao mundo inteiro do reino de Cristo, para que todos os homens participem da sua redenção salvadora. Havia mais de 40 anos que Frank expusera e propagava diligente e perseverantemente, através da Legião de Maria e do Manual da Legião, pelos 4 cantos do globo, a doutrina do corpo místico e o consequente dever de o laicado ser apóstolo.
Que grande alegria deve ter experimentado quando, no fim da sessão sobre o apostolado dos leigos, os padres conciliares decretaram: os sacerdotes, na catequese e na pregação, na direção espiritual, bem como em outras atividades pastorais, tenham em conta a formação dos leigos para o apostolado. E ainda, quanto ao apostolado em ordem à evangelização e santificação dos homens, devem os leigos receber uma formação especial para estabelecerem o diálogo com os outros, quer crentes, quer não crentes, e comunicarem a todos a mensagem cristã. No momento apropriado, durante uma das sessões, o cardeal Rennan, da Inglaterra, chamou a atenção dos 2.500 bispos para a presença de Frank Duff na Assembleia. Esta declaração desencadeou uma estrondosa e prolongada ovação, gesto sincero do apreço da hierarquia pelo que este leigo fizera pela Igreja. Como seria de esperar, no fim da sessão conciliar de cada dia, Frank sentia-se completamente exausto, mas os seus amigos dominicanos levavam-no para a sua casa de São Clemente para almoçar e descansar um pouco. O padre Anselmo, o prior, era um velho amigo e fez quanto estava ao seu alcance para tornar a sua estadia confortável e aprazível. A atmosfera descontraída de São Clemente e a hospitalidade dos dominicanos foram fatores de enorme importância que possibilitaram a Frank sobreviver durante esses 3 meses extremamente cansativos. Deve ter havido também uma pequena ajuda sobrenatural, pois o trabalho de Frank não terminava com o fim das sessões conciliares diárias. Em certo sentido, o seu principal trabalho só então começava e era consagrado exclusivamente à legião. Deu 32 conferências. Pouco depois da sua chegada, os bispos irlandeses pediram-lhe que lhes falasse. Em seguida, foi a vez de falar a uns 200 bispos de língua inglesa, quando os bispos franceses e os bispos de língua francesa de vários países o convidaram, ofereceram-lhe um tradutor. Com certo acompanhamento, foi-lhes dizendo que não precisava de intérprete. Regressou a São Clemente, escreveu a conferência num francês impecável e proferiu-a no momento oportuno. Deu também conferência a outros grupos, por exemplo, aos bispos da Congregação dos Padres de Mill Hill e os bispos da Sociedade do Verbo Divino, nos grandes colégios, nos seminários e nas casas-mães de várias ordens religiosas. Estas conferências requeriam-lhe muitas horas de preparação. Mais do que isso, no seu tempo livre, escreveu umas 200 cartas, vários artigos e memorandos e deu muitíssimas entrevistas pessoais. É quase certo que nenhum bispo do concílio esteve tão ocupado durante esses 3 meses. Não esqueceu também os seus fiéis amigos, os legionários. Foram extremamente bondosos com Frank, e este sentia-se inteiramente à vontade com eles. Assistiu a todas as reuniões dos senatos e algumas reuniões de presídia. Sentia-se orgulhoso por lhes ter recrutado 4 novos membros. A sua mais grata experiência foi a audiência com o Santo Padre Paulo VI, a 11 de dezembro. O Santo Padre disse-lhe: Sr. Duff, quero agradecer-lhe os serviços prestados à Igreja e exprimir, ao mesmo tempo, o apreço por tudo quanto a Legião de Maria fez. Frank balbuciou algumas palavras de agradecimento por estas observações extremamente amáveis. Antes disto, no meio-ano, o Papa enviara uma carta excepcional a Frank Duff para Dublin. O fim específico dessa carta era o louvor e encorajamento da Legião de Maria. O Papa referia-se nela aos piedosos fins e múltiplas atividades apresentadas e desenvolvidas pela Legião,
para grande proveito do apostolado católico, provando desta sorte que é um instrumento de espantosa eficácia para a edificação e alargamento do reino de Deus. Frank aproveitou esta oportunidade para agradecer pessoalmente ao Papa, tributo tão maravilhoso e estimulante, e garantiu à sua santidade que o fim primário da legião era manter-se na mais íntima união com a Igreja, pela sua lealdade ao Papa e por uma inteira união com os bispos e sacerdotes. Depois disso, Frank acrescentou: pedimos aos nossos membros que deem testemunho disto, mesmo até ao ponto do martírio. O Papa, por seu turno, declarou: a Legião de Maria serviu fielmente à Igreja e a Igreja protegerá a Legião. Estimados irmãos e irmãs, a Legião de Maria tem a bênção da Igreja para poder atuar nos meios, situações, em qualquer lugar que seja. Nós, legionários, temos a bênção da Igreja. A vontade de Deus persevera-se em nossos trabalhos e nós temos a missão de continuarmos firmes, não desanimando jamais em nossos trabalhos, em nossas reuniões, em nossas atividades. Esperemos a pandemia passar e voltemos todos para o cumprimento sério, concreto e muito eficaz que a Legião de Maria tem prestado à Igreja, à sociedade de modo geral. Salve Maria!